Era uma terça-feira, que tinha tudo para ser comum em Brasília, mas a política, meus amigos, é uma caixinha de surpresas e nem sempre das boas. Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente estava no Palácio do Planalto. A agenda do dia tinha sido daquelas maratonas, reuniões sobre o novo plano de industrialização, discussões acaloradas sobre a reforma tributária que não acabava nunca. E para fechar um encontro com artistas para falar de incentivo à cultura. Coisa rotineira, entende? Lula, com seus 70 e tantos anos, demonstrava uma energia que muito garotão por aí não tinha. Ele realmente acreditava que podia mais uma vez mudar a cara do Brasil. No fim da tarde, já um pouco mais relaxado, com um copo de água com limão na mão. O médico tinha cortado o café depois das 5. Lula conversava com seu assessor especial, Celso Amorim, o eterno chanceler, sobre os preparativos para a próxima cúpula dos BRICS. A ideia era ambiciosa: propor um fundo de desenvolvimento verde, financiado pelos países do bloco, para contrapor as condicionalidades impostas pelas instituições financeiras tradicionais do Ocidente. Uma jogada de mestre, se desse certo, para afirmar a autonomia do Sul global. Celso, essa proposta tem que ser impecável. Quero números, quero o apoio da China, da Índia. Não podemos dar margem para crítica, dizia Lula, gesticulando com a mão livre, o olhar fixo no horizonte, como se já visualizasse o discurso na cúpula. Amorim, sempre ponderado, concordava com a cabeça. Presidente, a equipe está trabalhando dia e noite. A minuta do acordo está quase pronta. O mais difícil será convencer Nova Delhi. Ele sempre tem um pé atrás, com qualquer coisa que pareça beneficiar demais. Pequim. Foi nesse momento, nessa atmosfera de planejamento estratégico e otimismo cauteloso, que o telefone de Amorim tocou. Era uma chamada internacional número restrito, coisa rara e quase sempre sinônimo de problema. Celso pediu licença, atendeu e sua fisionomia mudou em segundos. Do semblante tranquilo para uma máscara de preocupação. Lula percebeu na hora. Anos de parceria e cumplicidade criam essa leitura instantânea. Amorim desligou, respirou fundo. Presidente, tenho notícias urgentes de Genebra. E não são boas. Lula franziu o senho. Genebra? O que aconteceu por lá? Algum problema na OMC? Direitos humanos? Pior, presidente. Muito pior, disse Amorim, a voz baixa. Benjamin Netanyahu acabou de fazer um discurso duríssimo na Assembleia Geral da ONU, um ataque direto ao Brasil. E a você? A notícia caiu como uma pedra no ambiente já carregado do fim do dia. Lula, que tinha se levantado para pegar mais água, parou no meio do caminho. O cansaço da jornada pareceu evaporar, substituído por uma adrenalina fria. Netanyahu, mas o que esse cara quer agora? Perguntou Lula, mais para si mesmo do que para Amorim. As relações entre Brasil e Israel não eram exatamente um mar de rosas desde que Lula reassumira a presidência. A posição brasileira, historicamente mais equilibrada em relação ao conflito israelo-palestino, com reconhecimento do Estado da Palestina e críticas à expansão dos assentamentos israelenses, sempre incomodou os governos mais à direita de Israel. Mas um ataque direto em plena Assembleia Geral? Isso era novo e perigoso. Ele nos acusou de financiar o terrorismo, presidente continuou Amorim, escolhendo as palavras com cuidado. Disse que a política externa brasileira, sob sua liderança, é uma ameaça à paz no Oriente Médio e que o Brasil se tornou um porta-voz de regimes antidemocráticos. Um soco no estômago. Era assim que Lula se sentia. Financiar terrorismo? A acusação era grave e absurda e vinha carregada de má-fé. Ele que sempre defendeu a paz, que dialogou com gregos e troianos, que colocou o Brasil como mediador em conflitos internacionais. Canalha! Lula sibilou os punhos cerrados. A raiva subiu vermelha e quente, mas ele a conteve. Era preciso ter cabeça fria. Ele apresentou alguma prova dessa loucura?
Ou é só retórica barata para agradar a base radical dele? Ele mencionou a nossa defesa da solução de dois estados, nosso voto recente em uma resolução da ONU condenando a violência dos colonos na Cisjordânia e, de forma muito vaga, supostas ligações perigosas de membros do nosso governo com organizações que Israel considera terroristas. É um discurso muito bem construído para inflamar presidente. E ele não parou por aí. Amorim fez uma pausa, como se hesitasse em dar o resto da notícia. Ele anunciou que Israel está convocando seu embaixador em Brasília para consultas e que vai iniciar uma campanha internacional para que outras nações reavaliem suas relações com um Brasil que se desvia dos valores democráticos e da luta contra o terror. Agora sim, a dimensão completa da ofensiva de Netanyahu se desenhava. Não era apenas um discurso raivoso, era uma declaração de guerra diplomática. Uma tentativa clara de isolar o Brasil, de minar a credibilidade de Lula no cenário internacional, justamente quando ele tentava reposicionar o país como um ator global relevante. E o timing não podia ser pior com a cúpula dos BRICS se aproximando. Lula caminhou até essa grande janela do seu gabinete, olhando para a Praça dos Três Poderes, iluminada pela noite que caía. A beleza serena da arquitetura de Niemeyer contrastava com a tempestade que se formava em sua mente. Ele sentia o peso da responsabilidade. Uma resposta errada, uma palavra mal colocada, e o Brasil poderia mergulhar numa crise diplomática de consequências imprevisíveis. Esse Netanyahu é um jogador perigoso, refletiu Lula. A voz, agora calma, quase fria. A raiva inicial dava lugar à análise estratégica. Ele não faria um movimento desses sem pensar nas consequências, sem ter algum tipo de apoio. Quem ele acha que vai embarcar nessa canoa furada com ele? Ainda é cedo para dizer presidente, respondeu Amorim. Mas a máquina de propaganda israelense é poderosa. E eles têm aliados influentes, especialmente nos Estados Unidos e em alguns países europeus. A acusação de financiar o terrorismo, por mais absurda que seja, sempre encontra eco em certos setores. Nos dias seguintes, a ofensiva de Netanyahu ganhou corpo. A mídia internacional repercutiu o discurso com estardalhaço. Alguns jornais conservadores europeus e americanos compraram a narrativa israelense, publicando editoriais que questionavam a política externa de Lula. Embaixadores de países aliados a Israel começaram a pedir esclarecimentos ao Itamaraty. Nas redes sociais, uma campanha coordenada com robôs e perfis falsos espalhava a hashtag #Brasil apoia terror. Dentro do Brasil, a oposição, claro, aproveitou a deixa. Parlamentares ligados ao bolsonarismo e setores mais conservadores da sociedade vieram a público para criticar Lula, dizendo que ele estava isolando o Brasil e manchando a imagem do país. Era o prato cheio que eles esperavam. Lula sentia a pressão montar. As noites ficaram mais longas. Ele se reunia constantemente com seus ministros. Fernando Haddad, da Fazenda, preocupado com o impacto econômico. Marina Silva, do Meio Ambiente, receosa de que a crise respingasse nas negociações climáticas. Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, indignado com a falsidade das acusações. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, monitorava qualquer sinal de ameaça mais concreta. Eles querem nos intimidar, nos fazer recuar, disse Lula, numa dessas reuniões tensas, batendo de leve na mesa com os nós dos dedos. Querem que a gente abaixe a cabeça e peça desculpas por defender o direito internacional e a justiça para o povo palestino. Querem que o Brasil volte a ser um anão diplomático que só diz sim, senhor, para as potências. Seus olhos brilhavam com uma determinação que contagiava a equipe, mas por dentro as dúvidas o assaltavam. Qual a melhor estratégia? Uma resposta dura, na mesma moeda?
poderia escalar a crise. Tentar o diálogo com Netanyahu parecia inútil naquele momento. O primeiro-ministro israelense parecia decidido a ir até o fim. Ignorar? Impossível. A acusação era grave demais. Netanyahu, por sua vez, parecia saborear o momento. De Jerusalém, chegavam notícias de que ele estava exultante, concedendo entrevistas, reforçando suas acusações, pintando Lula como um pária internacional. Ele ligava para outros líderes mundiais, usando todos o seu poder de persuasão para angariar apoio à sua campanha contra o Brasil. Para Netanyahu, enfraquecer Lula era também uma forma de fortalecer sua própria posição interna, que andava abalada por protestos e investigações de corrupção. Era uma cartada política arriscada, mas calculada. Ele acreditava ter Lula nas cordas. Certa noite, sozinho, em seu gabinete, revendo os relatórios de inteligência e os recortes de jornais internacionais, Lula sentiu um calafrio. Não era medo, mas a consciência aguda do tamanho do desafio. Netanyahu não estava apenas atacando sua política externa, estava tentando minar os pilares da sua visão de mundo, da sua luta por um Brasil mais justo e soberano. Era um ataque pessoal, disfarçado de política de Estado. Ele lembrou das palavras de Maquiavel, que seu velho amigo, Frei Beto, gostava de citar. Não há nada mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito, nem mais perigoso de manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas. E ele, Lula, estava tentando mais uma vez dar início a uma nova ordem, onde o Brasil não se curvasse a interesses alheios. A pressão era imensa. Setores do empresariado brasileiro, preocupados com possíveis sanções ou boicotes comerciais, começavam a mandar recados discretos ao governo, pedindo moderação e diálogo. Até mesmo dentro do seu próprio partido, algumas vozes mais pragmáticas sugeriam um tom mais conciliador, uma nota de esclarecimento que pudesse acalmar os ânimos. Mas Lula sabia que ceder agora seria desastroso. Significaria validar as acusações de Netanyahu, abrir um precedente perigoso. Seria uma derrota não só para o seu governo, mas para a própria soberania brasileira. Eles acham que me pegaram. Lula! Murmurou para si mesmo, olhando a cidade adormecida pela janela. Acham que o velho Lula está cansado que vai jogar a toalha. Um leve sorriso brotou em seus lábios, um brilho de desafio nos olhos. Mal sabem eles. A ofensiva de Netanyahu tinha criado um cerco, uma armadilha cuidadosamente montada. O mundo observava, esperando para ver se o presidente brasileiro sucumbiria à pressão ou se encontraria uma saída. O dilema era claro. Como responder a um ataque tão virulento sem escalar a crise a um ponto sem retorno, mas também sem demonstrar fraqueza? Como defender a honra do Brasil e seus princípios sem cair na armadilha da provocação? Lula sabia que precisava de algo mais do que uma simples nota de repúdio ou um discurso inflamado. Precisava de uma jogada que virasse o tabuleiro, que pegasse Netanyahu de surpresa, que mostrasse ao mundo a verdadeira face daquela manobra sórdida. A ideia ainda não estava clara. Era apenas uma intuição, uma fagulha no meio da tormenta. Mas ele sabia que a resposta viria. Tinha que vir. Afinal, ele era Luiz Inácio Lula da Silva. E desistir nunca fora uma opção. O primeiro round da luta tinha sido claramente de Netanyahu, mas a luta, meus amigos, estava longe de acabar. E Lula começava a sentir aquela velha e conhecida energia, a mesma que o moveu em tantos outros momentos decisivos de sua vida. A energia de quem sabe que, por mais difícil que seja a batalha, a última palavra ainda não foi dita. Os dias que se seguiram à ofensiva de Netanyahu foram, para usar uma palavra suave, infernais. A pressão vinha de todos os lados. O telefone do Itamaraty
Não parava diplomatas estrangeiros com semblantes sérios e discursos ensaiados à imprensa internacional, repercutindo as acusações e a oposição interna, claro, fazendo a festa, acusando Lula de ter transformado o Brasil num pária. Era o cenário perfeito para o desespero. Mas Lula, calejado por décadas de política, sabia que o desespero é o pior conselheiro. No Palácio da Alvorada, as luzes ficavam acesas até tarde. Lula Amorim e uma equipe restrita de conselheiros viravam noites debruçados sobre mapas, relatórios, análises de conjuntura. A primeira tentação, a mais humana, era responder na mesma moeda. Soltar uma nota oficial, dura, chamar o embaixador brasileiro em Tel Aviv de volta, talvez até escalar com sanções. Alguns na equipe defendiam essa linha. Não podemos parecer fracos, presidente. Temos que mostrar os dentes. Lula ouvia a todos, ponderava. Ele entendia a raiva, a indignação. Ele mesmo sentia o sangue ferver com a injustiça da acusação. Mas revidar com a mesma fúria? Isso era exatamente o que Netanyahu queria. Escalar o conflito daria ao primeiro-ministro israelense mais munição, mais holofotes e desviaria a atenção do que realmente importava: a verdade e a posição soberana do Brasil. Não, meus amigos, disse Lula numa dessas madrugadas, a voz cansada, mas firme. Se a gente entrar no jogo dele, ele ganha. Ele está no terreno dele, o da provocação, da acusação infundada. Nós temos que mudar o campo de batalha, temos que levar essa discussão para o nosso terreno, o da verdade, da justiça e da paz. Foi aí que a semente da cartada brasileira começou a germinar. Não seria uma resposta simples, um comunicado diplomático padrão. Seria algo diferente, algo que ninguém, muito menos Netanyahu, esperaria. Primeiro passo: silêncio estratégico. Enquanto o mundo esperava uma reação imediata e furiosa do Brasil, Lula optou por um silêncio calculado por alguns dias. Deixou a poeira levantar, as acusações ecoarem até quase se esgotarem por si mesmas, na ausência de um novo combustível vindo de Brasília. Isso deixou a mídia e os adversários um pouco desnorteados. Estaria Lula acuado? Sem resposta? Enquanto isso, nos bastidores, a máquina trabalhava a todo vapor. Amorim e sua equipe fizeram um levantamento minucioso de todas as ações do Brasil em relação ao Oriente Médio, todos os votos na ONU, todas as iniciativas de cooperação humanitária, todos os projetos de paz que o país já havia apoiado ou proposto. Era preciso ter dados fatos incontestáveis para contrapor a narrativa mentirosa. Paralelamente, Lula começou a fazer algo que ele faz como poucos: conversar. Ligou para líderes mundiais, especialmente de países do Sul, global, da África, da Ásia, da América Latina. Não para pedir apoio cego, mas para explicar a situação, para mostrar o absurdo das acusações, para reafirmar o compromisso do Brasil com a paz e o direito internacional. Ele falou com presidentes, primeiros ministros chanceleres e até com figuras morais importantes, ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, líderes religiosos. Ele estava construindo um consenso silencioso, uma rede de compreensão. E então, quando Netanyahu provavelmente já se sentia vitorioso, achando que tinha calado Lula, veio a primeira parte da surpresa. Não foi um discurso na ONU, nem uma coletiva de imprensa formal. Lula decidiu usar uma ferramenta que, embora já existente, ele raramente utilizava para pronunciamentos de política externa dessa magnitude, uma transmissão ao vivo, direta para o povo brasileiro e para o mundo através das redes sociais do governo, e com tradução simultânea para inglês, espanhol, francês. E aqui o detalhe crucial: árabe e hebraico. Imagine a cena: Lula sentado em sua biblioteca no Alvorada, não na formalidade de um púlpito presidencial, mas num ambiente mais íntimo, quase como uma conversa. Ele não leu um discurso, ele falou, com a emoção na voz,
mas com a firmeza de quem sabe que tem a verdade ao seu lado. Meu povo brasileiro e amigos e amigas ao redor do mundo, começou ele olhando diretamente para a câmera. Nos últimos dias, nosso país e nosso governo foram alvos de acusações muito graves. Acusações que não apenas são falsas, mas que ofendem a alma de uma nação pacífica e justa como o Brasil. Ele não citou Netanyahu diretamente no início. Primeiro, ele lembrou a história do Brasil, um país formado por imigrantes de todos os cantos do mundo, incluindo uma significativa comunidade judaica e árabe que conviviam em paz. Falou do compromisso histórico do Brasil com a solução pacífica de controvérsias, com o multilateralismo, com a defesa dos direitos humanos. Depois, ponto por ponto, com calma e clareza, ele desmontou as acusações, mostrou documentos, datas, citou resoluções da ONU que o próprio Israel muitas vezes ignorou. Sobre a acusação de financiar o terrorismo, ele foi taxativo. O Brasil não financia o terror. O Brasil financia a paz. O Brasil envia alimentos, medicamentos, ajuda humanitária para quem precisa, seja na Palestina, seja em qualquer outro lugar do mundo assolado pela guerra ou pela fome. Se isso é ser terrorista, aos olhos de alguns, então eu digo que temos um conceito muito diferente do que é terrorismo. A transmissão estava sendo acompanhada por milhões de pessoas, jornalistas do mundo inteiro, antes focados na narrativa de Netanyahu, agora ouviam a versão brasileira direto da fonte. E aí veio a primeira grande jogada, um movimento nunca visto antes. Parte 1. Lula anunciou que o Brasil, junto com um grupo de nações amigas e personalidades internacionais de notório saber e reputação ilibada, ele citou alguns nomes de peso, ex-líderes respeitados e mediadores de conflitos, estava propondo a criação de uma comissão da verdade e da paz para o Oriente Médio. Não uma comissão da ONU, muitas vezes engessada por vetos e interesses geopolíticos, mas uma comissão independente com mandato para investigar as causas profundas do conflito, ouvir todos os lados e propor um novo caminho, um roteiro crível e justo para a paz duradoura, baseado na solução de 2 estados, com segurança para Israel e dignidade para o povo palestino. Não queremos impor nada, disse Lula. Queremos construir pontes. Queremos oferecer um espaço onde o diálogo honesto possa florescer longe dos gritos de guerra e das acusações mútuas. Convidamos todos os que verdadeiramente desejam a paz, israelenses e palestinos, a se juntarem a nós nesse esforço. Isso, meus amigos, mudou completamente o tom da conversa. O Brasil não estava mais na defensiva, estava tomando a iniciativa, propondo algo construtivo, algo que ia além da disputa mesquinha que Netanyahu tentara impor. Colocava o foco na paz, não na guerra de narrativas. A reação internacional foi imediata. Muitos países, especialmente os não alinhados, e aqueles frustrados com a paralisia dos processos de paz tradicionais, saudaram a iniciativa brasileira. Até mesmo em alguns países europeus, surgiram vozes dizendo que a proposta merecia ser considerada. A acusação de Netanyahu começou a parecer pequena vingativa diante da magnitude da proposta de Lula. Mas a cartada brasileira não tinha terminado. Havia mais uma surpresa reservada. No dia seguinte à transmissão, o Itamaraty convocou uma coletiva de imprensa. Todos esperavam que o chanceler Mauro Vieira fosse detalhar a proposta da Comissão da Paz. E ele o fez. Mas, ao final, ele soltou o que seria o xeque-mate. Com uma expressão muito séria, Vieira anunciou: o governo brasileiro tomou conhecimento das acusações levianas feitas contra o nosso país. Lamentamos profundamente que informações sensíveis e discussões confidenciais que visavam justamente construir pontes e evitar escaladas
tenham sido distorcidas e usadas de forma irresponsável para fins políticos internos em outro país. E então, ele revelou, meses antes, a pedido de uma terceira nação amiga, que ele não nomeou para não criar mais embaraços diplomáticos. Diplomatas brasileiros vinham mantendo conversas discretas com representantes de Israel e de grupos palestinos, incluindo alguns que Israel considerava hostis numa tentativa de mediar a libertação de reféns e de diminuir tensões em áreas específicas. Essas conversas, segundo Vieira, eram de conhecimento de setores do governo israelense, inclusive do gabinete de Netanyahu. O Brasil estava atuando como um facilitador silencioso, buscando resultados humanitários. O Brasil sempre acreditou que o diálogo, mesmo com aqueles com quem discordamos profundamente, é o único caminho para a paz, disse Vieira. Nossas ações, sempre pautadas pela discrição que esses casos exigem, visavam unicamente salvar vidas e promover a distensão. É profundamente decepcionante ver esses esforços sendo manipulados e usados como arma política contra nós. A bomba. Então, enquanto Netanyahu acusava publicamente o Brasil de ligações perigosas, seu próprio governo tinha conhecimento e talvez até se beneficiado indiretamente de canais de diálogo que o Brasil mantinha. A hipocrisia ficava exposta. Essa revelação caiu como um raio em Jerusalém. Netanyahu ficou furioso. Ele não esperava essa. Negar seria arriscado, pois o Brasil poderia ter provas e a terceira nação amiga poderia confirmar. A sua narrativa de Lula, apoiador do terror, começou a ruir rapidamente. Como ele poderia sustentar essa acusação se seu próprio governo estava ciente dos contatos brasileiros e possivelmente até os via com bons olhos em segredo? A imprensa internacional, que dias antes dava amplo espaço a Netanyahu, agora o questionava. Editoriais começaram a perguntar sobre a veracidade das acusações israelenses e sobre a ética de usar informações de bastidores diplomáticos para atacar outro país. A hashtag #EuBrasil apoia terror foi substituída por #Brasil pela Paz e Yetshai Netanyahu mente. Lula não exultou publicamente, manteve a postura de estadista. Em suas aparições seguintes, focou na proposta da Comissão da Paz, convidando Israel a participar. Não guardamos rancor, disse ele. Nosso objetivo não é derrotar ninguém, mas construir a paz juntos. A ofensiva de Netanyahu não apenas fora neutralizada, como se virara contra ele. Seu embaixador, que havia sido chamado a Jerusalém para consultas, num gesto de afronta, agora tinha um retorno muito mais silencioso e constrangido a Brasília. Alguns dos países que timidamente haviam apoiado as críticas israelenses recuaram emitindo notas, elogiando a iniciativa construtiva do Brasil. Netanyahu, claro, não admitiu a derrota. Tentou minimizar, dizer que as revelações brasileiras eram distorções. Mas o estrago em sua credibilidade internacional, nesse episódio específico, estava feito. Ele queria isolar Lula, mas acabou se isolando em sua própria armadilha de acusações. Lula, por sua vez, viu sua estatura internacional crescer. A cartada brasileira, a combinação de uma defesa firme, mas serena, uma proposta audaciosa e construtiva pela paz e a revelação calculada de uma informação de bastidor que expunha a hipocrisia do acusador, foi elogiada por analistas como um exemplo de inteligência estratégica e coragem política. Ele não apenas se defendeu, ele mudou a pauta. Ele mostrou que o Brasil, sob sua liderança, não seria um saco de pancadas diplomático, seria um protagonista com voz própria, com propostas próprias e com a habilidade de jogar o xadrez da política internacional com maestria. A poeira ainda levaria um tempo para assentar completamente. As relações com o governo Netanyahu
certamente ficariam estremecidas por um bom tempo. Mas Lula havia vencido essa batalha e, mais importante, havia reafirmado os princípios de uma política externa soberana e voltada para a paz. Naquela noite, no Alvorada, o clima era outro. Havia cansaço, sim, mas também um sentimento de alívio e de dever cumprido. Celso Amorim, com um raro sorriso, ergueu um copo de água com limão. O presidente disse: acho que podemos dizer que o Brasil mostrou ao mundo mais uma vez a sua força. Lula apenas assentiu, um brilho nos olhos. A luta era contínua, ele sabia, mas por ora a justiça havia prevalecido. E o Brasil, graças a uma jogada de mestre, tinha virado o jogo. A partida, pelo menos essa, estava ganha. E o mundo todo tinha visto quem realmente jogava pela paz.